Fala rapaziada, saudações vascaínas, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Eu me chamo Diego e eu tô aqui para poder passar essas informações para vocês aí. Vamos falar do jogo de ontem, vamos falar da escalação, né, da convocação da seleção brasileira hoje, né, que contemplou o Paulo Henrique aí, nosso lateral, né, é, foi convocado para a seleção brasileira. Aliás, eu estou vestido assim de seleção brasileira porque eu gosto da nossa seleção e, obviamente, para poder homenagear também o nosso lateral que está convocado para os dois amistosos da seleção brasileira na próxima data FIFA. Mas, enfim, antes de começar esse vídeo aqui, eu peço a você deixar o like, se inscrever, compartilhar, se inscreve aí, ativa o sininho. É de muita importância para a gente aí que vocês se inscrevam e ativem o sininho, que assim, né, curtindo os vídeos, assistindo os vídeos, o YouTube reconhece que os nossos vídeos são de valia grande para vocês aí que assistem o nosso canal, né? Então ele passa a distribuir esses vídeos a mais vascaínos, assim como eu e você. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vou falar de Vasco 0, São Paulo 2 em São Januário, né, cara? Cara, uma partida que eu fiquei pensando hoje o dia inteiro, né? Agora são 9h04 da noite, né? Tô gravando esse vídeo aqui um pouco bem depois, né? Dessa partida, né? Pensei bastante no que eu ia falar, enfim. O Vasco não fez uma má partida, na minha opinião, né? O Vasco conseguiu fazer com que o São Paulo se retraísse em boa parte da partida, mas o São Paulo foi mais eficiente, né? Acho que aquele pênalti ali no finalzinho também, pênalti que por sinal ninguém dá, né? Vamos ser sinceros, né? E o árbitro deu contra o Vasco, né? O pênalti ali com o Paulo Henrique agarrando ali o jogador do São Paulo. Particularmente eu achei que foi pênalti, tá? Mas é aquele negócio, não tem critério, a galera não dá, então você acha que não é. Mas sendo bem sincero, né? Acho que foi pênalti sim, né? E o juiz foi lá e marcou dessa vez, porque das outras não marcou, né? Assim como mais cedo o jogador de São Paulo, do goleiro de São Paulo fez várias vezes durante o jogo e não teve nenhum cartão, não teve a punição, não teve nada, né? Então, enfim. Complicado, né, cara? Mas enfim, o Vasco fez uma boa partida no dia de ontem. Ele conseguiu fazer com que o São Paulo se retraísse um pouco mais na partida. O Vasco conseguiu aumentar bastante seus blocos em cima da defesa do São Paulo. Manipulamos bem a partida. Conseguimos aí fazer ter uma posse de bola interessante, né? Que foi a ideia realmente do Fernando Diniz tirar a posse de bola do São Paulo, né? O Vasco teve aí 59% de posse de bola contra o São Paulo e assim, finalizando no gol aí 10 vezes, cara. Finalizações do gol teve 10 vezes contra 6 do São Paulo. Enfim, o gol ontem não queria sair, né? Infelizmente não queria sair. Até que no finalzinho do, do primeiro tempo ali, por volta dos 50 minutos, o Paulo Henrique fez aquela falta boba ali no escanteio, que já estava morto, né? Já estava morto ali aquele escanteio, né? O juiz perguntou se poderia terminar por VAR, o VAR falou que não, que estava vendo o lance e colocou pênalti, enfim. Muito bobo ontem essa situação e o São Paulo conseguiu sair na frente ali com o Lucas Moura batendo o pênalti, né, no último lance do jogo. Com isso, o Vasco voltou para o segundo tempo um pouco mais alerta, né? Vamos dizer assim. Os primeiros 10 minutos foi muito bem do Vasco, muito bons. Esse Vasco pressionou bastante, sufocou bastante. Isso aconteceu porque o Vasco manteve o seu volume de jogo do primeiro tempo, né? Manteve o Vasco ali sempre na frente, sempre tentando de alguma forma sufocar o adversário e conseguiu. Só não fez o gol, né? A gente teve no primeiro tempo ainda uma bola na trave do Ryan de cabeça, no rebote o Robert Renan bateu de fora da área e o goleiro acabou pegando, né? No segundo tempo a gente pressionou muito, fizemos 10 finalizações no gol. Cara, é muita finalização no gol para não acertar uma vez, né? E a gente acabou ali, de certa forma, cedendo um pouco resistindo o São Paulo, né? E com isso o tempo foi passando e depois o Fernando Diniz precisou abrir o time. Acho que não tinha muito o que fazer, tinha que realmente abrir o time para tentar vencer a partida. E numa dessas aí, o Vasco acabou tomando o gol ali do Luiz Gustavo, né? Aos 42 do segundo tempo. No lance bobo também, no qual o Vasco, a defesa do Vasco deu mole ali e acabou tomando os gols. É, Situação caótica? Não.
né? Uma situação, não é uma caótica, não é uma situação caótica, né? É uma situação de jogo, eu acho, um pouco mais de desatenção, como o Diniz mesmo falou, acho que é um pouco mais de... A gente não teve sorte, acho que a bola não quis entrar ontem, a gente acabou perdendo o jogo por 2-0. Aquela chance a gente teve, né? Tivemos aí o Paulo Henrique nesse lance do pênalti. O Paulo Henrique ainda tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora da partida de quarta-feira contra o Botafogo. Né? O Nuno Moreira também tomou o cartão amarelo, também tá fora, desfalca o Vasco pela primeira vez. Enfim, com isso a gente segue a vida, né? Agora precisamos vencer o Botafogo fora de casa para poder tentar de alguma forma melhorar um pouco mais na tabela. Há uma chance do Vasco se aproximar do Fluminense, que também perdeu a rodada, né? Mas não foi dessa vez, né? Passando aqui os resultados da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Santos empatou com o Fortaleza em 1-1 na Vila Belmiro. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Vitória por 3-1. Depois o Botafogo empatou com o Mirassol fora de casa, né? No Maião, em 0-0. Depois ali o Flamengo venceu o Vitória por 3-0. O Corinthians venceu o Grêmio por 2-0. O Bahia venceu o Red Bull Bragantino de virada por 2-1, né? O Ceará venceu o Fluminense por 2-0. Esse resultado pra gente foi bom, mas a gente vacilou na partida, né? Depois o Inter empatou com o Atlético Mineiro em casa por 0-0. O Juventude perdeu o Palmeiras por 2-0 e o Vasco perdeu para o São Paulo em casa por 2-0. Com isso, né, a classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma: Palmeiras é o líder com 65 pontos, seguido do Flamengo com 64, Cruzeiro com 66, Mirassol com 56, Bahia com 52, Botafogo com 48, Fluminense com 47, São Paulo com 44, Vasco com 42 e Corinthians com 42, fechando ali a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Já na segunda parte vem o Grêmio com 39, Ceará com 38, Atlético Mineiro com 37, Bragantino com 36, Internacional com 36, Santos com 33 e abrindo a zona de rebaixamento ali está o Vitória com 31 pontos, que ainda tem uma pequena chance de sair ali, o Vitória, se não me engano, o que mais tem, né? Fortaleza com 28 pontos, também não está morto, né? Juventude com 26 já começa a complicar um pouco mais e rebaixado quase já aí o Sport com 17 pontos, né? Essa é a escalação do Campeonato Brasileiro nesse momento na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Celebrando coisas boas aí, galera, né? Antes de falar de coisa boa, vamos falar, né, de árbitro, né? Que não é tão bom assim, né? Mas Bruno Abreu de Araújo, que vai apitar Vasco e Botafogo na quarta-feira. Quarta-feira agora tem Vasco e Botafogo e Bruno Arleu de Araújo vai apitar essa partida, né? Essa partida aí que válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Importante aí pra gente também. Ele que já apitou 3 jogos do Vasco esse ano, né? 4-1 contra a Portuguesa, 0-0 Sampaio Correia e Vasco pelo Carioca e 1-0 Vasco em cima do Botafogo também pelo Carioca, né? Vamos ver se ele dá sorte pro Vasco dessa vez aí, né? Enfim, para fechar o vídeo, galera, vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa, né? Paulo Henrique, nosso lateral, está convocado novamente para a seleção brasileira. O Ancelotti, pé frio, né? Para o Vasco, teve São Januário ontem para observar alguns jogadores, né? E convocou novamente o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, para mim, é o melhor lateral que a gente tem hoje para a Copa do Mundo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, o Paulo Henrique foi convocado, né? Hoje na parte da tarde, né? E tomara que dê certo aí, ele assuma de vez a lateral direita do Brasil. Acredito eu que essa convocação do Ancelotti foi a última, né? De testes que eu digo, para ano que vem a gente fechar a casinha e treinar somente com a galera que vai para a Copa do Mundo, né? Tomara que o Paulo Henrique esteja dentro. Isso aí eu que acho, tá, gente? Eu acho que ficar testando no ano que vem também já não é muito legal. Acho que os testes são agora para ver se quem vai e quem fica. Eu acho, né? Nessa lista aí, porra, Hugo Souza não dá. Bento também não dá. E o Léo Jardim ficar de fora, pelo amor de Deus, né? Enfim. Ryan também ficar de fora é aceitável, mas é questionável, né? Mas o Léo Jardim não. O Léo Jardim e o Paulo Henrique teriam que estar na seleção brasileira. Essa é a minha humilde opinião. Mas enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui, né? Quarta-feira tem Vascão, né? E tomara que a gente volte a vencer o Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Ótima semana de trabalho a todos. Vasco. Valeu!